sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo de número 20. Marcos 11, versículo 20. Estamos felizes porque estamos na casa de Deus. Nós amamos a Deus mais do que todas as coisas. Amém? Marcos 11, 20. O Senhor Jesus havia dado uma lição aos discípulos, ensinando o poder da fé. E agora Ele mostra. Marcos 11, 20. Todos abriram? E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. E Jesus respondendo disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Podemos assentar. Jesus passa por essa figueira, ela não tem frutos, e então o Senhor Jesus diz: nunca mais coma fruto de ti, ninguém. E a figueira seca. E depois eles, voltando no dia seguinte, eles olharam e contemplaram e viram a figueira seca, e Pedro, né, como o mais ousado da turma, disse: Senhor, a figueira se secou. Admirado de ver a figueira seca, Jesus olhou e disse assim: tende fé em Deus. Quando Jesus diz aos discípulos: tende fé em Deus, Ele estava dizendo: é muito simples. É só ter fé em Deus que as coisas acontecem. Tende fé em Deus. Mas o porquê que a fé é complexa? A fé não é complexa. O que é complexo são os corações dos homens. Se você perceber no versículo abaixo, 23, a questão dessa habitação da fé, lugar que a fé habita, que é o coração, é que é complexo. A fé não é complexa. A fé só tem duas letras para que ela não seja complexa. Fé, apenas isso. O Senhor Jesus diz no 23, dá uma observada aí, por favor. Ele diz o seguinte, que a fé é a fé, mas existem alguns corações que têm algumas complexidades, e nestes corações a fé não tem produtividade. Qual é a complexidade que Jesus diz aí do coração? No versículo 23. Ergue-te, lança-te no mar, um monte. E não duvidar no seu coração, mas crer. O microfone está ruim ainda, que mexeram ontem e fica assim desse jeito. Mas não duvidar no seu coração e acreditar que vai se fazer aquilo que se fez. Eu quero falar sobre o lugar que a fé habita. Esse é o problema. Eu queria começar a falar com você sobre o seu coração. A fé é derivada da palavra de Deus, e você tem recebido a palavra de Deus. E você tem aprendido a palavra de Deus. Mas a questão é o seu coração. Ele começa a falar sobre dúvidas. Ele começa a falar sobre incertezas. Mas Jesus não fala só sobre dúvidas e incertezas. Ele fala sobre coisas a mais. Como é difícil pessoas terem comportamentos duvidosos e incertos. Você já parou para pensar quantos pensamentos, quantas ideias, quantos projetos você tem no dia e volta atrás? Quanta opinião, quanta dedução, quanta conclusão, e aí você volta atrás? Isso é bom para a sua alma? Não. Por quê? Porque existe bens dos quais fazemos para nós, um dos bens que nós temos que fazer a nós mesmos é sermos constantes. Um dos bens que devemos fazer à nossa própria alma é termos certeza daquilo que existe dentro de nós e sermos fiéis às nossas convicções e princípios. Isso é importante, nós temos que fazer isso por nós. Às vezes ficamos revoltados em observarmos que o bem que nós precisamos não vem daquilo que nos cerca, de quem nos cerca. Mas quem disse que o bem que virá até você virá de alguém que está próximo ou distante? Não. O bem que vem até você tem que vir de você mesmo. É você quem tem que fazer por você as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, ter as melhores maneiras de lidar com as situações.
é você. Nós não podemos depender que o outro venha fazer a nós aquilo que nós nem mesmo sabemos fazer. Jesus diz assim, é tão simples, disse aos discípulos, é só vocês crerem em Deus. Tá, ter fé em Deus e a fé é simples, mas o problema é o coração do ser humano. O problema é o que existe dentro do coração do ser humano. É aquilo que ele fica matutando durante a noite, é aquilo que ele fica pensando durante o dia, é aquilo que entra dentro dele, é aquilo que movimenta o ser dele. Aí as pessoas elas não são cuidadosas com respeito com aquilo que entra dentro do coração e depois elas querem ter fé. E Jesus ainda não fala só de dúvida, ele diz assim sobre a pureza do coração. Lê um pouquinho mais abaixo. Ele diz, quando vocês estiverem orando, vocês precisam cuidar para que o coração de vocês esteja limpo, para que não exista amargura, ressentimento. Quando vocês estiverem orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. O que o Senhor, pastor, o que tem a ver perdão com fé? Tudo. Você tem que escolher se o seu coração crê ou se ele sente. É tão complicado falar isso com uma geração como a nossa, que é escrava de sentimentos. Você sente demais. E quando você descobrir isso, vai ser tarde demais. Nós sentimos demais, nós nos emocionamos demais. Tudo para nós tem a ver com sentimento. Tudo para nós tem a ver com sentimento. Tudo para nós tem que ter uma emoção. Somos viciados em emoções e não damos conta disso. Esse é o problema. Tudo tem que ter emoção. Vivemos a caça de emoções. Vivemos a caça de sentimentos que alimentam a nossa vontade, que alimentam a nossa alma, que alimentam o nosso coração. E aí, começamos a definhar e não temos entendimento para percebermos isso. Nos tornamos dependentes, nos tornamos distantes daquilo que Deus tem para nós. Eu quero dar um exemplo para você. Quero que você vá comigo em 1 Samuel. Quero dar um exemplo muito claro na Escritura. Eu vou falar sobre Ana. Ana tinha um problema que tinha três vias. Ana tinha problema com ela, problema com o marido e problema com a rival. 3 tipos de problema, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Às vezes você olha para Ana e você não consegue entender nem compreender o porquê toda aquela complexidade e aquela problemática se foi tão simples resolver o dia que ela orou, abriu o coração, rasgou o coração e tudo deu certo. Eu quero falar primeiro sobre o problema de Ana com ela mesma. Quais são os seus problemas de você para com você mesmo? Seus maiores problemas não são as pessoas que te oferecem. Seus maiores problemas são os seus problemas para com você mesmo. Eu quero começar a perguntar uma coisa. Você se aceita? Pastora, mas agora depois dos 50, é hora dessa pergunta? Sempre é hora. É hora para perguntar isso nos 30, é hora para perguntar nos 40, nos 70. Você é uma pessoa que se aceita? Você aceita, por exemplo, a maneira que você é? Eu não falo de aceitação de aquiescência, eu não falo de aceitação de conformidade, eu falo de aceitação, de reconhecimento. Existem pessoas que elas chegam a envelhecer e elas chegam à velhice sem ter aceitado a filiação, a vida, se ela foi abastada financeiramente ou não. A questão é, Ana não se aceitava. Entende? Então ela buscava na gestação, Ô Renan, vem aqui escutar o povo cantar aqui. Pra você ver. Escuta, está cantando. Ana não se aceitava. Ela não aceitava que ela era estéril. Ela não aceitava a negativa e a proibição que ela trazia. Não preste atenção nele não, deixa ele resolver. Vamos prestar atenção na palavra. Ela não aceitava que era estéril, ela não aceitava que ela não podia ter filhos. Daí, tudo o que acontece depois daí é consequência da não aceitação. Entende?
ela não aceitava que ela não podia ter filhos. Eu não falo de aceitação de conformidade, eu falo de aceitação de compreensão. Você tem revoltas na sua vida? Revoltas sobre filhos, sobre cônjuge, sobre vida financeira. Essas revoltas irão trazer complicações para a sua vida. Toda revolta trará embaraços. Existem pessoas, por exemplo, que são revoltadas. Parou de cantar, avisa ele que cessou a orquestra. Existem pessoas que elas não conseguem entender, e achou o que era, né? Vocês que ficam aqui, ó, vocês mexem nas... É assim, vai. Existem pessoas que não conseguem compreender e entender que nós não precisamos ter tudo. O que nós precisamos, Deus tem dado. Se você busca algo a mais, você precisa tomar muito cuidado se esse algo a mais não vai trazer complicações e problemas para a atualidade. Então a questão é o seguinte, essa insatisfação e esse inconformismo de não aceitar quem é você, vai trazer muitos problemas para você. Se você é tímido, você vai ficar um tímido revoltado. Se você é solitário e não conseguiu ter ninguém até hoje, você vai ser um solitário revoltado. E todas as coisas terão tendenciosamente uma inclinação para piorar. Então, o que nós precisamos entender é que o que aconteceu com Ana foi a não aceitação de sua esterilidade. Então, ela começa a desenvolver uma revolta. Contra quem? Vamos falar primeiro, contra ela mesma. Quando nós nos revoltamos contra nós mesmos. Você é feliz com a vida que você tem? Não é perfeita. Porque a vida aqui não foi programada para ser perfeita, nem depois da morte do Senhor Jesus. Ela foi programada para ser vitoriosa. Vitoriosa, eu vou dizer de novo, vitoriosa. Você vencer você mesmo, você vencer seus traumas, seus danos, suas dores, seu sofrimento. Deus programou na cruz vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o eu, vitória sobre a carne, vitória. Vitória sobre os pensamentos, vitória sobre os sentimentos. Quando Ana se revolta consigo, ela se revolta pela impotência, pela impossibilidade dela. Diga, quando eu me revolto pelas minhas impossibilidades, eu estou ficando livre do orgulho. Por quê? Porque quando você fica revoltado por não poder fazer alguma coisa, é porque inconscientemente ou conscientemente você achava que podia. Quem de nós podemos alguma coisa? Nada. E quando nós nos revoltamos pela nossa impossibilidade e pela nossa impotência de fazermos algo, melhorar, de melhorarmos ou de fazermos alguma coisa, é porque nós estávamos vivendo uma vida de mentira, de engano, achando que podíamos fazer alguma coisa. E ela fica revoltada porque não podia. Mas ela não podia porque Deus não queria que ela tivesse. Tudo que você não pode no momento, é porque Deus não quer que você possa. Quando Deus quiser que você consiga, certamente virá até você todas as maneiras e métodos para fazê-lo. Agora, quando Deus não dá, eu pego com a minha mão. Pega a batata quente, pega a cebola podre. É isso que pega. O que acontece com Ana é que ela não se conforma de não poder ter filhos, então ela começa a optar por algumas atitudes inaceitáveis para a sua própria saúde emocional. Ela começa a adoecer. Uma das contrariedades que ela tinha com ela mesma, ela começou a se excluir. Quando Eucana dava porção maiores, ela oferecia as porções e ela se excluía. Ela não participava dos jantares, das refeições, dos banquetes. Ela não se alegrava. Ela começou a se excluir. Você já percebeu quanta exclusão existe dentro do corpo de Cristo? Hoje o sol raiou, hoje o vento soprou, hoje. E quantos de nós ficamos excluídos disso tudo?
Hoje teve momento de sorrir, hoje teve momento de profetizar, hoje teve momento de ouvir Deus falar, hoje teve momento de viver. E quanto nós ficamos excluídos disso? Aí você diz, eu perdi, tudo bem, nada. Isso irá repercutir na sua alma. Quando você precisar de força, você não terá, porque almas consoladas são fortes, almas desconsoladas são frágeis. Ela começa a se excluir. Existem pessoas excluídas da graça, existem pessoas excluídas do amor, existem pessoas excluídas da liberdade, existem pessoas excluídas da alegria. Por quê? Porque a vida delas se tornaram tão pesadas, que elas aderiram à exclusão. Tudo é muito difícil. E aí Satanás dá uma mãozinha para fazer com que a vida fique mais triste, mais difícil. Os problemas aumentam, as situações embaraçam, as coisas não dão certo. Por quê? Porque nós optamos pela exclusão. Quando Jesus disse, eu vou dar para vocês vida com abundância. Ele estava dizendo, vai dar tudo certo. Haverá abundância de fé, de alegria, de amor, de paz. Mas cadê? Não tem. Foi embora não. Está da mesma maneira. Só que nós nos excluímos. Por quê? Porque seu marido não é como você gostaria. E você não se conforma com isso, porque você não tem o trabalho que gostaria, porque você não tem a pessoa que gostaria, porque você não é como você gostaria, você vê defeito em tudo em você, na sua vida, e isso vai fazendo o quê? Com que você se revolte contra tudo e todas as coisas. Você é feliz? Pessoas felizes são gratas, pessoas felizes são fortes, pessoas felizes são simples. A vida de Ana começa a ficar complicada. Ela começa a ter problema conjugal, ela começa a ter problemas, provavelmente com os filhos de Eucana, com Penina. Ela começa a ter problema, gerar problema. Grande parte dos nossos problemas são gerados pela nossa inconformidade com a vida que temos. Você tem que amar a sua vida, porque ela foi produzida por Cristo. Você precisa amar a vida que você tem. Precisamos aprender a amar nossa vida, a gostar de acordar, a gostar de viver, a gostar de viver com esse Deus imenso e tremendo que tem estado a todo momento perto e junto de nós. Você é feliz? Eu não estou perguntando se a sua vida é perfeita. Eu estou perguntando se existe em você uma inconformidade, como havia na vida de Ana. Ana tinha um problema, e esse problema gerou inúmeros problemas. Quem sabe o seu problema gerou inúmeros problemas. Você permitiu que o seu problema contaminasse tudo. Pastor, o que tem isso a ver com a fé? A fé precisa de um coração? A fé não vai pairar no quarto, na sala, no cachorro, não vai parar no gato doméstico. Não, a sua fé, ela tem que pairar e enraizar-se no seu coração. A fé precisa do seu coração. E se o seu coração for um coração cheio de complexidades, principalmente porque você tem uma inconformidade com a sua vida, você não terá coração para ter fé. Ana se excluía. Você se exclui daquilo que Deus tem para você? Ana tinha sonhos frustrados. Ela tinha sonho de ser mãe. Todos os seus sonhos que você tem serão realizados na sua vida cristã? Todos? Não. Deus não garante isso. Deus nunca garantiu que todos os seus sonhos serão realizados. Não. Deus garantiu que Jesus, no mundo tereis aflições, e tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E um sonho de Ana não estava sendo realizado. E ela se frustrou. E ela se frustrou dentro dela mesma. Ela não se conformava. Porque a outra engravidava e ela não. Uma das atividades que você deixa de fazer e que te ajuda muito é parar de olhar para a vida do outro. Se o outro tem, você não. Se o outro pode, você não. Se o outro consegue, outro não. Existem pessoas que elas vivem olhando para o corpo do outro, o cabelo do outro, o marido, a esposa, a família, o carro, a casa. Que tal você começar a olhar um pouco para aquilo que Deus tem feito na sua vida? Para aquilo que Deus tem projetado na sua vida?
Grandes coisas Deus tem feito por mim e por você. E é por isso que temos que estar alegres. Você precisa aprender a olhar para a sua vida e parar de comparar a sua vida com a vida dos outros. Ana começa a comparar a própria vida com a vida de Penina. Penina tinha filhos, mas Ana tinha um marido. Penina queria o que Ana tivesse, parece os dias de hoje. E Ana queria o que Penina tinha. Ninguém está contente com nada. Ninguém está contente com nada. Você pode dizer amém? Não diga amém, porque você tem que estar contente com tudo. Amém? Existem pessoas sim que não estão contentes com nada, mas eu e você temos o contentamento, temos o prazer em beber um copo de água, em deitar numa cama limpa, temos o prazer de poder comer, temos o prazer de poder conversar, de poder sorrir, de poder ler a palavra, temos prazeres na nossa vida, a nossa vida é uma bênção. Quanto tempo que você não afirma e não diz isso para ti mesmo? Minha vida é uma bênção, minha família é uma bênção. Aquilo que Deus tem feito por mim, Deus tem me abençoado. As obras, o salmista escreve e diz, as obras de Deus são fiéis na terra e eu as contemplo. Ana havia permitido que um não da parte de Deus, que um sonho frustrado, que uma negativa trouxesse complexidade. E aí a fé foi para o buraco, não tinha fé. Como é que você quer ter um coração que passa o dia todo numa negativa e de repente você quer ter fé para alcançar algo impossível? Não tem jeito, a fé vai precisar de seu coração. Seu coração vai ter que estar limpo, seu coração vai ter que estar bem. Ana tinha críticas. Estou falando de Ana para consigo mesmo. De 0 a 10, o quanto você se critica? Existem pessoas que só se põem para baixo. Elas só têm crítica a próprio respeito. Aí eu digo para você, então você não precisa nem do diabo. Eu não estou pedindo para você ser uma pessoa abduzida, achando que você é o must, mas eu também estou dizendo para você tomar muito cuidado com essa questão dessa autocrítica. Autoconscientização é uma coisa. Agora, se você vive se criticando, peraí, pastora, mas eu faço coisa errada, então não faz. Não é? Paulo não diz, bem-aventurado aquele que se aprova. Faça coisas boas para que você goste das suas atitudes. Como que é gostoso você olhar para você e dizer, oba, aquela pessoa me disse algo negativo e eu não fiquei magoado. Glória a Deus. É ou não é? Aquela pessoa fez isso por mim e eu saí de boa. Por quê? Porque isso é a vitória. Porque você está preservando a habitação da fé. A fé não habita na dispensação. A fé habita no seu coração. Jesus diz no 23, se com o teu coração você crê. Então o que Ana tinha? A complexidade dela, a impotência, exclusão, sonhos frustrados, crítica, condenação, abandono. Ana estava se abandonando. Por quê? Porque não podia ter. Não, agora não, quem sabe depois. Ou também não. O problema de Ana com Eucana. O problema de Ana tinha 3 vias, com ela mesma. Seu problema, a primeira via dele é com você mesmo. Quando você resolver seu problema com você, resolveu seus problemas. Você vai conseguir entender que as coisas passam, que os dias vão e vêm, e que você tem uma eternidade que está tudo bem. Quando você resolver os seus problemas com você mesmo, você vai perceber que está tudo bem. Olha para o teu irmão e diga, está tudo bem. Mas dificilmente as pessoas acreditam que está tudo bem. Você é salvo, então está tudo bem. Tudo está sob controle. Mas o que acontece é que você é salvo, mas você está revoltado com os seus não posso. Você se exclui, você tem sonhos frustrados, você se critica, se condena e se abandona. Então não está tudo bem. Mas Deus enviou Jesus para que estivesse tudo bem. O problema de Ana se torna um problema já com Eucana. Eucana dava as partes especiais para Ana e isso a incomodava. A incomodava. Por quê? Porque ela não se sentia digna. Eu quero dizer uma coisa para você, se você sofre desse tipo de indignação,
onde você fica indignado com as coisas que você recebe de Deus, e você não usufrui, e você não, sempre você tem que estar dando uma desculpa, sempre você tem que estar procurando ser refém de alguém, sempre você tem que estar dependendo, porque você não consegue desfrutar daquilo que Deus te deu. Ana tinha o amor do marido e tinha as partes especiais de sacrifício, mas isso para ela a incomodava, porque ela recebia algo que não achava que tinha direito. Existem pessoas que sofrem disso. Elas passam a vida inteira sem usufruir daquilo que Deus deu, porque elas não se acham dignas disso. Elas não se acham à altura daquilo que Deus lhes tem oferecido. Quando elas têm, eu conheço pessoas que têm uma generosidade incrível, mas não é generosidade, é culpa, é dívida. Deus deu tanto a eles que eles precisam dar. Porque ao dar, eles amenizam a sua culpa por ter. Ana tinha a parte maior, mas isso não lhe fazia bem. Ao contrário, fazia cada vez mal. Porque ela ia entregar a Deus algo que não estava relacionado. Eu estou entregando a parte maior do sacrifício, a parte maior das primícias, mas Você também condiciona o que você entrega a Deus, aquilo que você possui? Hoje eu não estou feliz, porque eu estou assim, então não vou entregar essa canção com alegria. Ana estava se embrenhando nesse propósito. Ela estava fazendo da sua negativa o seu culto. As coisas para Ana poderiam ter sido tão simples, não é verdade? Por que foi complicada? Porque nós complicamos as coisas. Ana tinha constrangimento. Ana culpava a si e a Eucana pela situação. Quem sabe ela falava ou pensava como Raquel: dá-me filho, se não morro. Você não vê que eu estou nessa situação? Por que as pessoas elas caracterizam uma conquista, coloca nisso a vida? Sua vida tem tanta coisa boa, e por que você tem que ter aquilo para ser feliz? Quando Satanás percebe que você não é feliz com os nãos de Deus, ele vai facilitar situações para você, para que você entre em rascadas, para que você entre em embaraços. Deus disse não para Ana. E Ana começa a piorar, e ela começa a piorar, e ela começa a piorar. Sabe quando o seu problema vai acabar? Quando com você fizer paz. Olhe para o seu irmão e diga: faça paz contigo. Faça paz com você mesmo, vai ficar tudo bem. Se você fizer paz com você mesmo. Se você entender as coisas que você não tem, porque Deus disse não. Se você entender a quem você não é, você é aquilo que Deus quer que você seja. Se você entender que tudo está em construção e Deus está trabalhando, e você ser feliz com isso. A fé precisa de um coração que não tenha revoltas, de um coração pacificador, de um coração que seja livre dessas situações. A fé está clamando pelas ruas, pelos 4 cantos da igreja, dizendo: dai-me corações limpos, corações que sejam corações cheios de contentamento, cheios de gratidão, cheios de alegria. Mas onde estão esses corações? Que não estão revoltados consigo mesmo, que não estão revoltados com o próximo, viabilizando uma responsabilidade negativa, dizendo ao próximo que ele é culpado. Quem é que vai te fazer feliz na face dessa terra? Ninguém. Você é feliz sem, porque você é com Jesus. Ana começa a ficar amarga, como algumas pessoas. Ana começa a ficar ressentida, começa a ficar com o coração ruim. Ana era doce, ela era feliz. E ela começa a ficar ruim por dentro. É muito ruim quando você fica ruim. Sua vida é boa. Você só precisa enxergar isso. Deus ama você. E Deus tem trabalhado
para cercar você de privilégios. Hoje você não tem isso, ontem você não tinha aquilo, há 10 anos você não tinha aquilo outro. E é sempre assim. Você não precisa ter tudo. Não. Só precisa dele, entende? Ana estava mal consigo mesma. E ela começa a procurar filhos no lugar errado. E ela começa a ficar triste, desesperada e revoltada. E então ela se vira contra Penina. E a rival a irritava excessivamente. E ela começa a ficar uma mulher intragável, uma pessoa má. E Penina gosta disso. Gosta. As pessoas que não gostam de você apreciam quando elas conseguem macular sua vida. A maior resposta que você pode dar aos seus inimigos é a distância que você tem deles. Você tem que buscar ser inalcançável. Ana ficou próxima de Penina por causa do próprio coração. Tudo que Penina fazia alcançava o coração de Ana. Ana não estava inalcançável. Você está inalcançável das provocações da vida, das tribulações da vida, das pessoas que não têm sequer uma elite, uma etnia, princípios. Ou será que tudo que as pessoas fazem te alcançam? Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos inalcançáveis, para que estivéssemos tão perto de Deus e não fôssemos alcançados pelas ofensas, pelas opiniões. Porque eu tenho uma vida e você tem uma. Ana se esquece disso. Ana começa a viver a problemática dela e começa a atribuir a todas as situações. E ela começa a ficar frustrada, com raiva. Começa a se tornar uma outra pessoa, derrotada, vitimada. Quem aqui é vítima? Ninguém. Nenhum de nós somos vítimas. Nós somos heróis. Heróis da fé. Você quer ter uma grande fé? Tenha um coração puro. A fé será aumentada pela pregação da palavra. Quem tem pequena fé, coração não tem espaço para fé brotar, para fé crescer. Quando é que você identifica o tamanho da sua fé? Jesus disse: grande é a tua fé, mulher, humilhação e determinação. Pessoas que têm grande fé são pessoas que têm determinação, passam por humilhações e continuam perseverantes, não arredam o pé. Mesmo quando têm possibilidades, mesmo quando têm oportunidades, elas não deixam de crer, de confiar, de acreditar, porque os olhos delas estão no Senhor. Jesus olha e diz assim: se com o teu coração crê, ou seja, eu preciso de um coração para que eu possa crer, mas todos os dias Satanás está trabalhando para que o seu coração fique comprometido. Com o quê? Com a vida. Com a vida. O Evangelho é algo maravilhoso. Ele permite que você viva e não seja comprometido com a vida. Porque Jesus, aquele que amar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, achá-la-á. O dia que você entender esse versículo, você vai ser feliz. O dia que você entender esse versículo, você vai ser feliz. Todas as coisas ficarão claras diante de você. Enquanto você não entender esse versículo, você vai ficar lutando, batalhando, perdendo e sofrendo e angustiado, e tudo te alcança e tudo projeta em você. E as coisas projetam em você e você projeta nas coisas, e a sua inteligência ficará diminuta e tudo na sua vida ficará difícil. Sua vida é uma vida difícil? Não. O que faz a sua vida ser difícil? Quem vive? Quem vive? Quem a vive. Se sua vida é difícil, é porque você é difícil. Estou falando de maneira pejorativa. Você é difícil de entender as coisas, você é difícil de obedecer, você é difícil de cumprir o mandamento, você é difícil.
Pastora, mas por que eu sou assim? Não, você não tem que dizer, eu não me conformo por eu ser assim. Você tem que confessar você e dizer, Senhor, molda-me, transforma-me. Eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu quero ser mais inteligente. Quando que você disse para Deus que você quer ser mais inteligente? Qual foi a vez que você disse para Deus que você está tendo oportunidades agora diante de Deus que não vai ter mais e que você precisa aproveitá-las? Quando que você disse para Deus, Senhor, graças te dou por esse tempo do nada? Qual é o tempo do nada? É o tempo do não sei. Eu não sei o que eu estou vivendo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para onde eu estou, eu não sei. É o tempo do nada. Mas você diz, Senhor, graças ao Senhor, que eu estou vivendo o tempo do nada. E eu consigo crer e confiar no Senhor. Hã? Quando que você disse, Deus, graças ao Senhor, pela falta? Porque foi pela falta que eu descobri que o Senhor é meu pastor. Hã? Quero que você volte comigo, nós não lemos, né? Mas vamos voltar comigo em Marcos, capítulo 11. Versículo 23 novamente. Porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Cuidado com as suas palavras. Não fale muito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, não fale muito. Quantas palavras hoje realmente foram necessárias ser ditas? Não fale muito. Não fale muito. Não fale muito. Eu estou pedindo para você. Quanto mais você fala, mais você se embaraça, diz Provérbios. Quanto mais você fala, mais você peca. Quanto mais você fala, mais você coloca a sua vida em situações perigosas. Jesus diz, aquilo que sai da boca do homem volta contra ele. Fale o necessário, fale pouco, não fale muito. Por quê? Porque quando você for orar, quando você for expressar em palavras aquilo que o Senhor tem colocado dentro do seu coração, suas palavras terão poder. Que tipo de poder? O de Deus e o que Deus outorgou a você. Poder de alguém que tem domínio próprio. Poder de alguém que sabe o que fala. Por que você tem que falar tanto? Por quê? Por que essa necessidade que os crentes têm de falar tanto? Por quê? Conversar é uma coisa. Nós precisamos aprender a dialogar, a conversar com pessoas, principalmente as pessoas da nossa família. Mas existem pessoas que falam demais. Você não tem necessidade de ficar por repetidas vezes dizendo a mesma coisa. Quer matar a autoestima do seu filho? Repita várias vezes a mesma coisa. Não faça isso. Não precisamos falar tanto. Precisamos falar menos, porque ele diz, se o coração crê e a boca diz, se não houver dúvida no coração e a sua boca disser, aí você fala mal, aí você murmura, aí você reclama, e aí você fala a oração. Aí não adianta, a boca está contaminada. Orações sujas, imundas, por um coração inadequado e por uma boca que só fala o que não deve. Você é uma pessoa que fala muito? Leia mais. Quer falar? Você tem necessidade de falar? Fale bastante com Deus. Ore, fale com o Senhor. Mas diminua a sua fala. Isso é para o seu bem próprio. Isso é para te ajudar. Não é tudo que você tem que tecer comentário. Não é tudo que você tem que dar a sua opinião. Eu tenho dito isso várias vezes para você. Aprenda a ouvir provocações e não compactuar, não devolver a provocação. Temos que aprender a sermos vitoriosos emocionalmente para que
possamos oferecer a fé que Deus tem dado um coração adequado. Eu quero ter uma grande fé, cada vez maior, você também? Mas se você não cuida do seu coração, vai adiantar você querer ter uma grande fé? Não vai adiantar. Você olha para uma pessoa e você olha assim, ela diz, eu quero emagrecer. E você só vê comendo coisa que não pode. Ela quer emagrecer? Não. A palavra querer hoje em dia se tornou uma utopia. Pessoas que querem, fazem. Você só quer algo quando aquilo faz parte da sua idoneidade emocional, da sua prática. Para de dizer coisas, eu quero. Não, não quer, porque se quisesse estaria fazendo. O que nós precisamos entender é, eu quero ter uma grande fé, então eu preciso dar condições ao Espírito Santo para que Ele possa fazer essa grande fé em mim. E eu preciso ter um coração para isso. Jesus diz assim, aquele que não duvidar no seu coração. Qual é o coração que duvida? É o coração poluído. Seu coração não foi feito para sentir, foi feito para crer. Tudo volta na mesma tecla. Tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um sentimento, tudo tem que ter uma emoção, tudo tem que ter. E euforia, e isso, e aquilo. Isso faz mal para a sua alma. Isso não faz bem para a sua alma. Isso impede a obra do Espírito Santo na sua vida. Quando Jesus chega no cenáculo, ele diz assim aos discípulos, depois de ressurreto, paz seja convosco. É a primeira frase que ele diz. Como é que um crente vai ter paz com o coração cheio? Cheio do quê? Cheio de problemas consigo, problemas com o outro e problema com o terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. Resolva os problemas consigo. Paz seja comigo. Eu preciso ter paz. Eu preciso me aceitar. Eu preciso me entender. Eu preciso ser feliz sozinho. Eu preciso ser completo. Eu preciso entender o que Deus tem para a minha vida. Jesus diz, paz seja convosco. Você tem paz, meu irmão? Por que chega alguém e diz alguma coisa ou faz e tira a sua paz? Por que chega alguém e faz alguma coisa e tira o seu equilíbrio? O que você está fazendo embaraçado, enroscado com todo tipo de situação? Você acha que realmente amar é estar embaraçado, enroscado? Você acha que realmente ajudar pessoas é estar envolvido com elas no envolvimento possível? Não. Você nunca pode estar compromissado com alguém se esse compromisso não é em primeiro lugar com você. Ana entendeu que o primeiro compromisso que ela tinha que ter é com ela mesma. Então, quando ela chega no templo, nada de oferta, nada de entrega, deixou tudo e orou e chorou e entregou o que Deus queria, o coração dela. A Bíblia diz que ela chora e chora toda a amargura, até que o sacerdote Eli ia ter como embriagada. De tão desespero que havia dentro dela. Deus nunca quis de Ana as melhores partes. Deus queria de Ana o coração dela. Falando nisso, o seu coração tem dono. De quem ele é? Todos nós dizemos que é de Jesus. Só que o amor de Jesus não é o maior sentimento. A palavra do Senhor não é, e tudo não é. E mesmo assim, de uma maneira obsoleta, dizemos que é de Jesus. Mentimos para nós mesmos. As pessoas podem mentir para você. Hoje eu estava conversando com alguém, atendendo, eu disse assim, as pessoas podem mentir para você. É decisão de cada um. Mas a única coisa que você não pode é permitir acreditar nas mentiras das pessoas, obviamente. Você pode mentir para mim, mas a única pessoa que não pode mentir para mim sou eu mesma. As pessoas podem mentir para você, podem enganar você, podem ludibriar você, mas você não pode mentir para si mesmo. Essas são as verdades, as nossas verdades. Ela enxerga que não podia ter filho e que não adiantava ela fingir que não tinha um problema. Ela tinha um problema.
Você tem um problema? Esse problema não é o que você tem. O seu problema é a falta de entrega. Esse é o seu problema. O nosso problema é falta de entrega, é falta de consagração, é falta de entregar. Todos nós dizemos, Senhor, está nas tuas mãos, mas utopicamente. Quando você entrega, você para de sofrer. Quando você entrega, você é absorvido por uma fé imensa. Quando você entrega, você confia. Quando você entrega, você começa a andar pela fé, viver pela fé. Quando você entrega, você começa a vislumbrar o que Deus está fazendo. Isto é entrega. Enquanto você está sofrendo, você não entregou. E a palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Todos nós conhecemos. Confia nele. Tudo ele faz. O que tem no meio da entrega e das obras? O que tem no meio da entrega? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Para que você confie, você tem que ter um coração confiante. Um coração que não te boicota. Um coração que não é duro como uma pedra de diamante. Um coração pacífico, um coração que sabe confiar, que sabe descansar, que sabe que está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus? Então está tudo bem. E as preocupações? Por quê? Por causa do coração? Por causa do coração. Jesus disse, se você orar e pedir, e não duvidar no seu coração. Qual o tamanho da sua fé hoje? Você precisa de uma fé maior? Precisa. Porque ela é escudo contra as flechas de Satanás. Porque ela é a vitória que vence o mundo. Eu preciso de fé, você precisa de fé. Nós oramos de joelhos e dizemos, Senhor, me dá mais fé. Senhor, eu preciso de fé. Senhor, eu preciso entender a tua palavra, eu preciso ir mais no culto. Eu preciso absorver, precisa ter em mim espaço para a tua palavra. Senhor, eu quero fé, eu busco fé. Eu preciso de fé. Amém? Antigamente as pessoas buscavam fé. Hoje as pessoas buscam solução para o problema. Não dá certo. Você está querendo começar o bolo pelo recheio, pela cobertura. Não dá certo. O bolo tem que começar pela massa. As pessoas buscavam fé para que por meio da fé os problemas... Hoje as pessoas buscam solução de problemas. Está começando pelo final. Busca fé. Peça a Deus, Senhor, me dá mais fé. Eu preciso de fé. Eu preciso ter uma vida de fé. Eu preciso que as circunstâncias não possam me abater. Não possam me abalar. Que eu seja alguém que seja íntegro, inteiro. E que a fé seja o quê? A minha vitória. É a vitória que vence o mundo. Diga para o seu irmão, está tudo bem. Sempre esteve. Sabia que sempre esteve tudo bem com você? Pastora, mas e todo o desespero? Tudo questão do coração. Coração, meu irmão, atrapalha desde o início. Tudo aqui, ó. O medo que você tinha não virou nada, a preocupação não virou nada, e não virou nada. Tudo. Descansa. Descansa, confia, descansa, confia, alegre, ser grato, ser feliz, desfrute daquilo que Deus te deu, as partes maiores que Deus te deu, desfruta daquilo que Deus tem te dado, viva a vida que Deus tem te dado, busque mais ao Senhor, ouça mais Deus falar com você, venha mais aos cultos. Porque sempre tudo vai estar bem. Sempre. Eu tenho um céu à minha espera. Você tem um céu à sua espera. Não fique buscando uma vida perfeita. As coisas nunca estarão, todas elas, nos devidos lugares. Porque Deus está trabalhando. Diga amém. Entenda isso em nome de Jesus. Pare de olhar para uma coisa e colocar um modelo nela e dizer que ela tem que ser daquela maneira. Não diga isso. Deus não pediu opinião para Adão como ia fazer o cavalo, como ia fazer a vaca, como ia fazer. Não, Deus disse, você vai dar o nome.
Então dê o nome àquilo que Deus tem feito. Provação é provação, libertação, crescimento, amadurecimento, bênção, vale, deserto. Dê o nome. Amém? Deus não me convida e nem te convida para formar as coisas. Não, Ele, a criação é dEle. Ele só nos convida para o melhor, para dar o nome. Então para de querer colocar modelos na obra, maneiras, e dizer o Senhor tem que fazer assim. Ele não tem que fazer jeito nenhum. Ele tem o método, a maneira, o tempo e o jeito dele trabalhar. E você, o que faz enquanto isso? Seja feliz. Seja feliz. Olhe no rosto do seu irmão do lado, vê se ele é feliz. Não deixe o sorriso te enganar. As pessoas não sorriem com os lábios, elas sorriem com os olhos. Pessoas felizes não sorriem com os lábios. Pessoas felizes sorriem com os olhos. Jesus não disse que é o sorriso que é a lâmpada da alma, ele disse que são os olhos. É nos olhos das pessoas que você percebe preocupação, ansiedade, tristeza. Eu aqui poderia apontar cada um dos sentimentos relevantes de alguns de vocês. Sentimentos que ainda estão no ápice à tona, levantando. Mas eu não preciso, é só você olhar para dentro de você e você vai perceber preocupação, cansaço, frustração, desânimo, euforia, culpa. Então o que nós precisamos entender é que são os nossos olhos que falam da nossa alma e não o nosso sorriso. Eu quero que você feche os seus olhos. Sorrir não é o suficiente. Não. É para onde nós olhamos. É o que de onde nós estamos esperando. É o que nós temos dentro de nós. Quem sabe você está precisando de fé como todos nós estamos, mas você não tem coração para isso. Seu coração é complexo. Pastor, o meu coração é como o de Ana, totalmente complexo. Tem tudo o que Ana tinha. Deus solucionou o problema de Ana e soluciona os nossos problemas. O Espírito Santo está dizendo assim para você nessa noite: confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus, não temas. Não temas. O Espírito Santo está dizendo: não temas. Todos os seus temores não encontrarão repouso. Confia. Fala com o Senhor agora, diga: Senhor, eu quero ter um coração para ter uma fé maior. Eu quero ter um coração que possa crer e confiar e depender exclusivamente de Ti. Eu quero ter um coração preparado, um coração abençoado, um coração só meu, Deus. Meu coração ultimamente tem sido de tudo e de todos. Eu quero ter um coração meu para que eu possa oferecer para Ti. Eu quero ter um coração meu, onde eu possa abrir para Ti, onde eu possa entregar para Ti, Senhor. Nesta noite eu aprendi, diz para Ele, que corações duvidosos não conseguem crer. Que corações cheios de amargura, cheios de ressentimento, diminuem a fé, prejudicam a fé. Então, Pai Santo, em nome de Jesus, nós Te pedimos que o Senhor venha restaurar as condições dos corações desta noite. Ansiosos, preocupados, eufóricos, desequilibrados, alegres excessivamente. Corações que não são inteligentes, Deus. Corações feridos, machucados, trôpegos. Corações apressados, doentes. Corações duros. Corações dúbios. Corações, ó Deus, que são apegados a esta vida, apegados ao condicionamento desta vida. Ó Espírito Santo de Deus, que o Teu povo, Pai, possa nesta noite entender que Satanás almeja os corações. Satanás almeja ferir, magoar, machucar seu coração. Fazer com que você se encha de razão e conclusão. Neste momento, deixa o Espírito Santo de Deus tirar este ressentimento, essa mágoa, essa soberba ferida, esse ego ferido.
Ana estava com seu ego ferido. Deixe o Espírito Santo limpar seu coração, para que a fé possa abundar. Oh, Espírito Santo de Deus, limpe os corações nesta noite. Transforma os corações nesta noite, meu Senhor. Corações amedrontados e solitários. Corações abandonados. Você sabia que nunca ninguém te abandonou? Se você sofreu abandono, você sofreu por ti mesmo. O pior abandono é o abandono que você se abandonou como Ana fez. Existem pessoas que reclamam de abandono porque foram abandonadas por si mesmas. Volte para si. Converta-se a todas as obras que Deus quer que você faça em você mesmo. Converta-se à sua vida. Converta-se aos propósitos que Deus tem na sua vida. Deixe o Espírito Santo limpar seu coração, tirar ressentimentos, tirar mágoas, tirar dores. Satanás anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando sentimentos. Chega. Chega de necessidades de sentimentos. Chega de emoção. Vamos buscar a fé. Vamos buscar a palavra, a santidade, o Espírito Santo. E quando os sentimentos vierem, que possam vir, mas abençoados pelo Espírito Santo. Oh Deus, eu quero que você se coloque de pé. Quero que você olhe para dentro de você mesmo. A razão dos seus problemas é a revolta que você tem contra a sua vida. Eu quero que você peça ao Espírito Santo para ensinar você a aceitar e amar a sua vida. A gostar de você. Peça para o Senhor neste momento. De todas as coisas que eu perdi na vida, diga a Ele. De todas as pessoas que eu perdi na vida, de todas as ofensas, de todo o abandono, a pior coisa que eu sofri foi eu mesmo, diga, que eu fiz para mim mesmo. Eu me abandonei, me rejeitei, me rotulei, me massacrei. Que triste quando você olha para você e você percebe que as coisas boas que você passa e você faz por você consiste em cuidados com o seu corpo. Que triste que é. Que triste quando você mudou uma parte do teu corpo e não mudou uma parte da tua alma. Quando você banha o seu corpo e não lava a sua alma. Que triste é quando em nós não existe essa higiene emocional, em arrancar para fora, em fazer faxina, em limpar tudo aquilo que está nos prejudicando. Coloque sua mão sobre o seu coração. Oh Espírito Santo de Deus. Descobrimos que a fé precisa de um coração limpo de dúvidas, de amargura, de ressentimentos. Espírito Santo, precisamos de fé. Quem sabe Satanás está amarrando você. Quem sabe existe espíritos malignos aprisionando você, para que você não saia desse ciclo vicioso que você entrou. Procura, 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 procura e nunca encontra. Anseia, busca e nunca acha. Você já foi encontrado. Ele já te encontrou. Ele já te encontrou. Em nome de Jesus. Chega. Chega de achar que se. Chega. Você precisa sair daqui nesta noite feliz. Com tudo o que há.
com tudo que é real. Jesus é real na sua vida. A paz é real, a alegria é real, o Espírito Santo é real. Diga: Espírito Santo de Deus, mova-se sobre mim e restaura minha alma. Eu preciso ter um coração limpo para que haja espaço e ambiente para a fé. Em nome de Jesus. Eu não digo que agora tudo estará resolvido, mas o que eu digo é que eu vou começar uma obra em mim de limpeza, de restauração, para que a fé oriunda da palavra possa crescer em nome de Jesus. As dúvidas, ressentimentos, amarguras, o passado não terão lugar em minha alma. Espírito Santo, limpa o meu coração, limpa a minha alma de todas as dores, incertezas, comportamento, vícios que eu tenho. Mostra para mim o vício da amargura, o vício da maledicência, o vício da falta de determinação, de comprometimento com a minha vida. Em nome de Jesus, perdoa-me, salva-me, em nome do Senhor Jesus. Amém?